Olá, eu sou a professora Anaura Sales e uma história eu vou contar. A Pedra Mágica do Tempo, de Márcia Kupustas. Era uma vez um menino muito do apressado que se chamava Jonas. O seu apelido era Jonas Não Vejo a Hora. Ele era sempre o primeiro a terminar as lições na escola. Era sempre o primeiro a terminar de comer em casa. Não adiantava a mãe dele falar que um banho de 2 minutos só servia para espalhar a sujeira. Nem adiantava a professora Margarete pedir que ele prestasse mais atenção às aulas e fizesse com mais calma suas atividades. Não, Jonas fazia tudo no seu tempo e o tempo dele era muito acelerado. Um dia, quando Jonas estava numa aula longa de matemática na escola, ficou muito impaciente. Olhava pela janela e estava um dia tão lindo. E em dias lindos assim, ele tinha tanto para fazer. Podia brincar de futebol com seus amigos, podia correr pelo campo, podia de repente encontrar Elisa brincando sozinha e chamá-la para jogar dama. Aliás, Elisa era a única pessoa que conseguia fazer com que Jonas ficasse calmo e tranquilo. Ela era sua melhor amiga da escola e Jonas gostava muito da sua companhia. Mas era aula de matemática e a professora Margarete percebeu logo a distração do menino. Naquele dia, ele teve que ficar até depois do horário e ouvir uma conversa longa sobre prestar mais atenção. Jonas teve que ir para casa sozinho, mas ele nem achou assim tão ruim, porque ele gostava de voltar andando para casa e parar num grande terreno que havia bem próximo da sua casa. O terreno ocupava o quarteirão inteiro. Lá neste terreno, Jonas gostava de achar pedras diferentes. É que ele adorava colecionar pedras. Pensou que naquele dia, se encontrasse uma bem diferente, poderia dar de presente para Elisa. O menino entrou no terreno vazio, olhou para cima e viu uma placa bem grande que anunciava: Edifício Novo Mundo, entrega das chaves no próximo ano. Ora, o tempo era algo muito relativo mesmo, não é? Imaginem só uma construtora construir um prédio inteiro em apenas um ano. Ah, se ele pudesse controlar o tempo. Talvez se ele nem soubesse ver as horas no relógio. Ele foi andando assim e pensando que era muito injusta aquela vida de criança. Viu brilhando lá longe uma pedra bem diferente. Pegou a pedra para levar de presente para Elisa. Quando ele olhava assim para sua pedra, viu se aproximando um gato branco com uma grande mancha escura em um dos olhos. Ele observava o gato que vinha se aproximando e aí foi tudo tão de repente que ele nem percebeu. Apareceu um cachorro enorme e começou a correr atrás do gato. Jonas, sem pensar muito, pegou a sua pedra e acertou no cachorro. O cachorro sumiu da vista. O gato veio se aproximando de Jonas, chegou bem pertinho dele e quando Jonas ia fazer um carinho, o gatinho se transformou em um mago de cabelos brancos, magro, alto, que tinha uma venda que cobria um dos olhos. O mago olhou para Jonas e disse: Você foi muito corajoso, menino. Agora vou realizar um desejo seu. Diga o que você quer. Jonas pensou um pouco. O que eu quero? Se eu pudesse controlar o tempo. O mago levou as palavras do menino muito a sério. Pegou as mãos de Jonas e apertou contra a pedra que ele segurava.
Jonas sentiu a sua mão esquentar e sentiu a pedra pulsar lá dentro. O mago então disse a Jonas que aquela pedra, a partir daquele momento, seria uma pedra mágica. Toda vez que ele quisesse passar o tempo, ele precisava esfregar a mão sobre a pedra e assim ele teria o seu desejo realizado. Mas o mago advertiu Jonas, disse que era um dom muito poderoso e que ele devia usar a pedra com muita sabedoria. Não poderia contar nunca aquele segredo a nenhuma pessoa. Ao dizer essas palavras, o mago sumiu de repente. Jonas pegou a sua pedra e foi para casa. No dia seguinte, Jonas foi para a escola como fazia todos os dias. E como fazia todos os dias, não conseguia se concentrar na aula. Aquele dia tinha teste de matemática. Ele então se lembrou do seu presente. Pegou a pedra na mochila, calculou quanto deveria esfregá-la para chegar à hora do recreio. Deu uma esfregadinha na pedra e, quando se viu, estava no pátio da escola, jogando futebol. Pedro chutava a bola para ele e ele fazia um lindo gol, quando de repente tocou o sinal. Ora, o recreio tinha acabado tão rápido. Da próxima vez, deveria calcular melhor ao esfregar a pedra, pensava ele. Aquela foi uma semana de maravilhas para Jonas. Uma esfregadinha na pedra, já estava na hora do recreio. Mais uma esfregadinha, pulava de uma bronca da professora. E assim, o menino começou a ficar feliz e contente sempre. Os pais estavam até estranhando o comportamento do menino. O pai pensava: finalmente Jonas tomou jeito. A mãe dizia: entendeu que as coisas têm que ser feitas tudo a seu tempo. Um dia, o pai do Jonas reuniu toda a família e anunciou que naquele fim de semana aconteceria um mutirão para a pintura da casa. Jonas não gostava nem um pouco de ajudar a pintar a casa. Pegou então a sua pedra, calculou mais ou menos quanto deveria esfregar para passar o fim de semana inteiro. Segurou a pedra e teve até um pouco de medo, mas deu um forte esfregão. Jonas acordou no seu quarto e pensou: acho que deu certo. Mas, quando ele começou a olhar as paredes, achou muito estranho, porque a cor já estava bem desbotada. Foi para a mesa do café da manhã e brincou: ora, pintaram muita casa esse fim de semana, foi? O irmão do Jonas olhou para a cara dele sem entender nada e disse: ora, Jonas, nós pintamos a casa ano passado. Está maluco? Ano passado, pensava ele. Então se passou um ano inteiro. Depois daquele episódio, Jonas resolveu ser um pouco mais cauteloso ao usar a sua pedra. Mas, aos poucos, achou que não teria problema se ele voltasse a usar a pedra uma vez aqui e outra ali. E assim, Jonas, mais uma vez, usava a pedra para passar por qualquer problema e adversidade. Um dia, Jonas viu Elisa sentada no pátio da escola e foi conversar com ela. Mas quando se aproximou, viu que a menina estava chorando e perguntou o que estava acontecendo. Elisa contou para ele que seu pai havia sido transferido para outro estado e que eles iam se mudar. Como assim? Na cabeça do Jonas, o futuro dele e a vida estava toda ligada à vida de Elisa. Eles iam namorar, depois eles iam casar, depois eles iam ter filhos e iam viver felizes para sempre.
Mas agora, ela se mudando, o que aconteceria? Naquele dia, Jonas chegou em casa e anunciou que não iria mais estudar. Seus pais ficaram apavorados, insistiram muito para que o menino não tomasse essa decisão tão errada. Disseram como os estudos eram tão importantes na vida de uma pessoa. Mas Jonas estava decidido. Foi para o seu quarto, pegou a pedra e deu fortes esfregões na pedra. Quando acordou, era um adolescente. Pegou o ônibus e foi para a cidade onde Elisa estava morando. Ao chegar na cidade, ficou muito contente em rever Elisa. Ela estava tão grande, tão bonita, mas não queria saber de casamento. Elisa falava para Jonas que eles eram muito novos ainda, precisavam estudar e ainda tinham muita vida pela frente. Foi só ouvir as palavras da menina que ele resolveu o problema. Deu mais um forte esfregão na pedra e marcou finalmente a data do casamento com Elisa. Porém, ao marcar a data do casamento, foi convocado para o exército. No começo, Jonas até gostou daquele clima de camaradagem do exército. Mas bastou um sargento rabugento chamar sua atenção ou falhar em alguma prova de exercício que Jonas já se sentia muito mal de novo. Pegou a pedra, esfregou mais uma vez e assim passou pelos anos do exército. Finalmente se casou com Elisa. Eles tiveram um filho muito lindo. Foi uma época em que Jonas quase foi feliz. Ele aprendeu o serviço de ourives e, com a ajuda do sogro, abriu uma pequena loja onde fazia e vendia suas joias. E quando tudo ia assim bem na vida de Jonas e ele nem precisava mais usar tanto a sua pedra, veio uma época muito difícil, a época da guerra. Bastava uma denúncia sem provas e uma pessoa ia presa. Muita injustiça acontecia. Quem podia, fugia. E quem não podia, tinha que ficar e aguentar toda aquela situação. Aconteceu com Jonas uma dessas denúncias e ele foi preso. Vocês já podem imaginar que mais uma vez Jonas usou a sua pedra para passar por aqueles anos de tanto sofrimento. Ele e Elisa tiveram mais um filho e mais uma vez viveram felizes. Jonas estava calmo, mas um dia ouviu Elisa dizendo que se arrependia de não ter estudado mais, de não ter uma profissão independente do marido. Ficou arrasado, achando que ela estava infeliz. Pensou consigo mesmo que, de repente, se as crianças crescessem logo e já fossem viver nas suas casas, ele e Elisa poderiam ficar bem, o dinheiro dele seria suficiente para os dois. Foi então que mais uma vez ele usou a sua pedra, que agora era bem pequena. Quando Jonas acordou novamente e se olhou no espelho, levou um enorme susto. Viu a imagem de um velho refletido no espelho. Não podia ser. Quanto tempo havia se passado? Olhou em cima da sua cabeceira fotos dele, de Elisa, de seus filhos. Reparou como já estavam velhos. Reparou também fotos dos seus pais. Ele tinha uma saudade. Jonas saiu do quarto e foi procurar Elisa pela casa. Mas ele chamava e não encontrava. Elisa! Elisa! Desceu as escadas, foi até o portão e assustou-se quando viu a vizinha. Ela estava tão velhinha e era da mesma idade de Elisa. Perguntou então
se ela tinha visto sua esposa. A senhora olhou para o Jonas, não entendeu nada e disse: Senhor Jonas, o senhor está bem? A sua esposa, Elisa, faleceu já tem mais de um ano. Ao ouvir aquelas palavras, Jonas ficou mudo, paralisado, boquiaberto. Pegou o trem que dava para sua cidade natal, onde Elisa havia sido enterrada. Foi andando assim e viu o grande terreno que ocupava o quarteirão inteiro, e aquele prédio que havia sido construído agora era somente escombros. Jonas foi andando assim pelo terreno, se lembrou de quando encontrou o mago e repensou muito em toda a sua vida. O que ele havia feito com o tempo? Pesadas gotas de lágrima caíam dos olhos de Jonas. Ele estava realmente arrependido. Jonas percebeu ali que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins. E quando ele pensava assim sobre todas as decisões que ele havia tomado na sua vida, apareceu novamente o mesmo gato branco com uma mancha escura em um dos olhos. O gato veio se aproximando e transformou-se no mago. O mago não era nem mais velho nem mais novo do que da primeira vez que Jonas o encontrou. O mago olhou assim para Jonas e perguntou se ele tinha sido feliz na vida. Jonas disse que não. O mago então achou ele muito ingrato. Ora, não tinha passado por nenhuma adversidade ou nenhum problema. Mas tudo o que Jonas queria era poder voltar atrás e não ter usado uma única vez aquela pedra mágica. O mago deu um forte abraço em Jonas, sussurrou algumas palavras no seu ouvido e Jonas de repente estava desacordado. Será que ele havia morrido? Foi quando ele começou a escutar a voz de Elisa chamando: Jonas! Jonas! E a voz de Elisa cada vez mais alto e cada vez mais perto. Jonas! Jonas, acorda! O menino abriu os olhos e se viu na sua escola, ao lado de Elisa. Começou a pular e a festejar, correu até a professora Margarete e deu-lhe um grande abraço. Prometeu que ia prestar mais atenção às aulas. Chamou os seus colegas para brincar na hora do recreio e jogou muita dama com Elisa, porque ele sabia que ainda tinha muita vida pela frente. E esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra.